Fala galera, Léo Vieira aqui. Nesse vídeo eu quero te mostrar os meus 10 principais atalhos do ArchiCAD. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo. Se você gosta de ArchiCAD e de metodologias BIM, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e seguir a Eixo também no Instagram. Lá a gente sempre posta dicas, sacadas, tutoriais, tenho certeza que você vai gostar bastante, eixo.xyz. E como você já deve saber, a forma mais eficaz de você chegar até um determinado local é através de um atalho. Se você já usa AutoCAD há bastante tempo, você já deve saber que atalhos são muito frequentes e muito comuns no nosso dia a dia. E no ArchiCAD não é diferente, o ArchiCAD também tem diversos atalhos. Mas nesse vídeo a ideia é eu te apresentar alguns dos meus atalhos principais que eu costumo usar no meu dia a dia de projeto. Esse é um vídeo que a gente já tinha antigo aqui no canal, mas eu decidi atualizar ele para vocês. Os atalhos são basicamente os mesmos, mas a gente atualizou o vídeo para uma carinha nova. Então vamos lá, primeiro atalho que eu considero super importante no ArchiCAD é o famoso F5 no caso do Windows ou o F4 no caso do Mac. E o que esses atalhos fazem exatamente? Eles abrem a janela 3D. Então se eu estou aqui na minha planta e eu aperto o F5 no caso do Windows ou o F4 no caso do Mac, eu abro a minha janela 3D. E para voltar para a planta, eu aperto o F2, tanto no Windows quanto no Mac. Então de novo, F5 no Windows ou F4 no Mac, eu vou para a janela 3D e o F2, tanto no Windows quanto no Mac, eu volto para a minha planta. Agora, uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção é que dependendo de como o seu computador está configurado, você vai precisar colocar o FN na frente. Então ficaria FN F5 no caso do Windows ou FN F4 no caso do Mac. Agora, o segundo atalho que eu considero super importante no ArchiCAD é o Shift R. O Shift é a garantia da sua ortogonal, é a garantia que você vai conseguir desenhar tanto no ângulo de 0 quanto no ângulo de 90. Ou seja, mantendo o Shift habilitado, você garante que o seu desenho está ortogonal. Diferente do AutoCAD, por exemplo, que a gente tinha o F8, que garantia a nossa ortogonal, no ArchiCAD a gente não tem uma tecla que garante o desenho na ortogonal. Você só consegue fazer isso através do Shift, segurando o Shift. E depois de segurar o Shift, o seu dedo pode ir lá no R. O R é o atalho da distância que você está querendo inserir. Então é isso aqui, ó, eu cliquei e puxei com o mouse, olha só, eu posso ir para qualquer lugar. Se eu seguro o Shift, ele travou e eu só consigo ir numa direção. Se eu soltar o Shift, vou para qualquer lado. Se eu jogar para cima, por exemplo, ó, travei o Shift, eu consigo ir numa só direção. Então se eu jogar aqui para nossa direita e travar com o Shift, ele já está reto e o dedo indicador, olha só o que eu estou fazendo, com o dedo do meio eu estou pressionando o Shift e com o indicador eu cliquei no R uma vez e eu soltei a minha mão. E olha só o que acontece, o meu mouse consegue ir para todos os lados, mas ele já travou na distância e no ângulo. E aí é só eu inserir a medida, por exemplo, 4, Enter. Então o Shift R é o atalho da ortogonal junto com a inserção da distância. Uma observação importante é que além do Shift R, você também poderia usar o Shift D, tá? Não tem nenhum problema. Ou você pode usar o Shift Tab também. Todas as opções funcionam, tá? Eu, Léo, particularmente gosto de usar o Shift R. O terceiro atalho que eu considero super importante no ArchiCAD é a tecla C. O que a tecla C faz? Ela inverte a localização da linha de referência, da face externa para a face interna para o eixo, para o centro da parede. Então é isso daqui, ó. Quando eu clico e começo a criar a parede, você tá vendo que aqui na face superior a gente tem a linha de referência. Quando eu clico no C, ela vai para o meio, olha só. E quando eu clico de novo no C, ela vem aqui para baixo. Então com o C eu consigo inverter a posição da linha de referência. O quarto atalho que eu considero super importante no ArchiCAD é manter pressionada a tecla Ctrl no Windows ou Command no Mac. Ela atua como se fosse um trim, ela corta as bordas que estão sobrando das paredes. Então basicamente é isso daqui, ó. Eu fiz uma parede, fiz uma outra parede, fiz uma outra parede. Dei um ESC, o ESC é o atalho aqui da nossa seta que fica aqui do lado esquerdo, a seta de seleção, tá? Então, segurando o Ctrl no Windows ou o Command no Mac, olha só o que acontece, o meu cursor vira uma tesourinha e aí eu consigo clicar nas paredes e ir cortando as bordas delas. O quinto atalho, na verdade, não é um só, são 3 atalhos que eu considero super importantes, que são os atalhos de edição.
Ctrl D para arrastar, Ctrl E para rotacionar e Ctrl M para espelhar, tá? São 3 atalhos importantes. Qualquer um desses 3, se você colocar um Ctrl a mais no caso do Windows ou um Alt, um Option a mais no caso do Mac, você garante uma cópia. Então esses 3 atalhos, eles também ficam aqui, ó. Se eu clico com o botão direito e vou na opção de mover, eu tenho aqui o Ctrl D ou Command D, o Ctrl E ou Command E e o Ctrl M ou o Command M. E aqui embaixo também nós temos o arrastar e repetir, rotacionar e repetir e o espelhar e repetir, que como eu falei é o Ctrl D e um Ctrl a mais, Ctrl E e um Ctrl a mais e Ctrl M e um Ctrl a mais. Para quem usa o Windows, aqui também vai estar escrito Ctrl Shift D, Ctrl Shift E e Ctrl Shift M. Eu particularmente não gosto muito porque não é muito anatômico você ficar digitando 3 teclas, tá? Então eu geralmente indico o Ctrl D e um Ctrl a mais, o Ctrl E e um Ctrl a mais e o Ctrl M e um Ctrl a mais para você garantir a cópia do elemento. Então basicamente é isso aqui, ó. Eu selecionei, eu vou dar um Ctrl D, que é o atalho de arrastar, vou clicar num vértice e vou puxar. Posso usar o Shift R também, eu vou inserir a distância de 1 metro. Então Ctrl D, eu arrastei 1 metro. Ctrl E, eu estou rotacionando, eu cliquei num vértice, identifiquei o meu ângulo e dessa forma eu vou rotacionar. Pode ser para o lado positivo ou pode ser para o lado negativo. Se eu colocar negativo, eu vou colocar aqui menos 30 graus. Então, dessa forma, rotacionei. Selecionei, Ctrl M, estou espelhando, cliquei no vértice aqui superior e posicionei aqui para baixo. Olha só, ela vai sair de um lado e vai para o outro lado. Eu ainda não estou garantindo a minha cópia. A gente já vai ver isso. Então vamos fazer com cópia agora. Olha só, selecionei o meu elemento, Ctrl D eu estou arrastando, com um Ctrl a mais no caso do Windows, ou um Command ou Option a mais no caso do Mac. Tá vendo que o meu cursor agora tem um maisinho? Eu vou clicar e vou puxar para o lado direito ou esquerdo. E vou inserir a medida, 1 metro. Então eu estou arrastando uma cópia de 1 metro. Selecionei de novo, Ctrl E, eu estou rotacionando. Com um Ctrl a mais no caso do Windows ou um Option Alt a mais no caso do Mac, eu estou rotacionando a cópia. Cliquei num ponto, cliquei no outro ponto e aí estou rotacionando uma cópia. Olha só que legal. E o Ctrl M eu estou espelhando, com um Ctrl a mais ou um Alt a mais, eu estou espelhando uma cópia. Ou seja, eu estou espelhando uma cópia do elemento, mantendo o original ainda aqui. Agora, ainda sobre o Ctrl D, eu quero te mostrar uma sacada bem importante. Se você der o Ctrl D e segurar o Ctrl Alt ou o Command Alt, você consegue arrastar cópias múltiplas do seu elemento. Então é isso aqui, ó. Eu seleciono o meu elemento, Ctrl D eu estou arrastando, Ctrl Alt juntos, olha só que interessante, o meu cursor agora tem 2 maisinhos e eu consigo clicar, 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 eu saio criando cópias múltiplas dos elementos. Além desses 3, que viraram 6, a gente tem mais 2 que são super importantes, que é o Ctrl 9, que serve para elevar, e o Ctrl U, que serve para multiplicar. Então aqui nesse nosso projeto, eu posso selecionar esse objeto, por exemplo, e dar um Ctrl 9, que é o atalho de elevar, e dessa forma eu consigo colocar esse sofá 1 metro para cima. Obviamente a gente não vai colocar o sofá para cima, foi só um exemplo. E o próximo atalho é o Ctrl U, que é o multiplicar. Selecionei o elemento, Ctrl U para multiplicar. Aqui nós temos diversas formas de multiplicar. O objetivo dessa aula não é mostrar detalhadamente cada uma delas, mas aqui a gente consegue colocar a quantidade de cópias, clicar num ponto e multiplicar. O sexto atalho que eu considero muito útil no ArchiCAD é o atalho de entrar nas definições, que é o Ctrl T. Então aqui no meu projeto eu posso selecionar um elemento, Ctrl T, eu entro nas definições. Dessa forma eu consigo alterar os parâmetros, então de 25 centímetros para 40 centímetros, por exemplo. Uma outra forma de entrar nas definições dos elementos é selecionar e usar esse ícone que fica aqui em cima, olha só. Ou também uma outra forma é usar
toda a área aqui superior, que é na verdade uma barra de rolagem. Se eu parar o mouse e girar o scroll, eu consigo ter acesso às minhas definições, por exemplo, os 40 centímetros de medida. O próximo atalho, para quem está vindo do AutoCAD, funciona como se fosse um Match Properties, tá? No ArchiCAD a gente pode usar a tecla Alt para sugar os parâmetros dos elementos e a tecla Ctrl Alt para aplicar os parâmetros em um outro elemento com as mesmas características, da mesma ferramenta. Então é isso daqui, ó. Eu tenho duas paredes com espessuras diferentes, eu posso com o Alt captar o parâmetro dessa parede mais espessa e sair fazendo paredes exatamente iguais a essa. Alt de novo, captei o parâmetro da parede mais fininha e saí fazendo paredes iguais a essa, tá? Alt eu capto o parâmetro e o Ctrl Alt ele vira essa seringa que eu posso aplicar nos outros elementos. Eles também ficam aqui em cima, ó, captar parâmetros e aplicar os parâmetros. O próximo atalho tem a função de agrupar os elementos, que é o Ctrl G, um atalho que eu uso bastante também. Então eu posso, por exemplo, selecionar todos esses elementos e usar o Ctrl G para agrupar todos eles de uma vez. Dessa forma facilita bastante a seleção de todos os elementos. Olha só, com um único clique eu seleciono todos de uma vez. Isso facilita bastante porque eu posso vir aqui na barra superior e trocar, por exemplo, de 40 centímetros para 20 centímetros, por exemplo. A única coisa importante é que eu não posso estar com o suspender grupos habilitado aqui em cima. Então o que acontece? Quando ele está habilitado, como o nome diz, temporariamente ele suspende todos os grupos do meu projeto. Então dessa forma eu consigo selecionar cada um dos elementos. Apesar dele ser um grupo, temporariamente ele está suspenso. Então para eu conseguir selecionar todos os elementos, o suspender grupos não pode estar habilitado. O atalho de número 9 que eu considero super importante no ArchiCAD é um atalho que seleciona todos os elementos, que é o Ctrl A. Então, se eu não tiver nada selecionado e apertar o Ctrl A, olha só o que acontece, ele vai selecionar todos os meus elementos. Agora, por exemplo, se eu tiver uma ferramenta selecionada, por exemplo, a ferramenta parede, e apertar o Ctrl A, olha só o que acontece. Ele seleciona todas as paredes desse pavimento que eu estou trabalhando, ou seja, é uma seleção baseada na tipologia, na ferramenta que eu estou usando. E uma outra sacada importante também é você usar o Ctrl A com esse retângulo de seleção que fica aqui em cima, ó, embaixo da setinha. Se eu clicar nesse retângulo de seleção e passar numa área, por exemplo, e aqui do lado esquerdo selecionar a ferramenta de objeto e Ctrl A, eu vou selecionar todos os objetos que estão dentro dessa minha área de seleção. Isso facilita bastante o nosso processo no dia a dia de projeto. Outro atalho que eu uso muito no ArchiCAD é a vara mágica, que é só manter pressionada a barra de espaço. Ela tem diversas funções que eu vou te mostrar agora. Uma das funções da vara mágica é você preencher espaços, preencher geometrias. Então, aqui do lado esquerdo, por exemplo, na aba de documentação, eu posso criar um arco, eu posso criar uma polilinha, por exemplo, eu posso criar uma spline, por exemplo, e aí eu quero preencher essas geometrias com uma laje, por exemplo. Então eu venho aqui em modelagem, pego a ferramenta laje, mantenho pressionada a barra de espaço, que é a vara mágica, olha só, e aí eu consigo preencher essas geometrias, olha só que interessante. Se dentro dessas geometrias eu tivesse, por exemplo, uma outra geometria, eu vou pegar aqui um círculo nessa área, e eu vou pegar um círculo aqui nessa outra ponta, eu poderia acrescentar ou reduzir geometrias. Por exemplo, selecionei essa laje, cliquei no vértice, mais para acrescentar a minha geometria, segurei a vara mágica, que é a tecla espaço, e cliquei novamente. Então o que eu fiz? Eu acrescentei uma geometria nessa outra geometria que eu tinha aqui antes. E eu consigo fazer a mesma coisa ao contrário, olha só. Selecionei, cliquei no vértice menos para subtrair uma geometria, mantive pressionada a barra de espaço, que é a vara mágica, e cliquei numa geometria. Então dessa forma eu consigo acrescentar geometrias e subtrair geometrias. Além disso, a vara mágica também serve para você grudar splines no seu terreno, para você fazer curvas de nível. Então, por exemplo, ó, peguei a ferramenta de terreno, criei aqui um retângulo qualquer, peguei aqui na área de documentação,
spline e acrescentei uma spline convencional, simulando como se fosse uma curva de nível. Para eu grudar essa curva de nível no meu terreno, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Selecionei o terreno, selecionei a ferramenta de terreno e a vara mágica, que é a tecla espaço. Cliquei num ponto e adaptei as arestas ao usuário. Dessa forma eu grudo os pontos da minha spline no meu terreno para a gente subir curvas de nível. Não é o objetivo dessa aula fazer um terreno aqui, eu só quero te mostrar que a vara mágica é muito útil no dia a dia. Bom, agora uma dúvida muito frequente que a gente sempre recebe por aqui é: Léo, será que vale a pena eu customizar, eu criar os meus próprios atalhos no ArchiCAD? E eu particularmente gosto de indicar que você não faça isso, pelo menos não altere o que já vem por padrão no ArchiCAD. Isso pode gerar vários vícios que não são muito interessantes no meu ponto de vista. Mas o que você pode fazer é customizar atalhos que não existem no ArchiCAD, atalhos que não vieram configurados por padrão. Então eu vou configurar com você dois atalhos personalizados, olha só. Aqui na aba do lado esquerdo, em documentação, eu vou criar uma linha. Vou fazer uma linha, outra linha, outra linha, outra linha. Uma dica que eu considero importante é você criar um atalho para unificar elementos. Por exemplo, unificar essas linhas e transformar elas numa polilinha. Isso não existe por padrão no ArchiCAD. Para fazer isso, olha só, eu vou selecionar todas e vou vir aqui em edição, dar nova forma, unificar, e a gente consegue ver que não tem atalho. Então vamos juntos, ó, opções, ambiente de trabalho, atalhos de teclado, para a gente customizar os nossos próprios atalhos. Então vamos encontrar, edição, dar nova forma e unificar. E aqui na área superior a gente consegue criar um atalho personalizado. Por exemplo, eu gosto de colocar Ctrl 1 para esse atalho. E aqui embaixo eu vou dar um atribuir para a gente salvar isso como um atalho personalizado. Vamos dar um OK agora, ó. Selecionei, Ctrl 1, eu agora unifiquei e aquelas linhas não são mais linhas, agora elas são polilinhas. Bem interessante, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui embaixo, ó. Eu vou pegar a ferramenta trama, vou passar uma trama e vou passar uma outra trama. Então, um outro atalho que eu considero bem importante é você unificar as tramas. Se eu selecionar essas duas tramas, eu posso vir aqui em edição, dar nova forma, e aqui embaixo a gente também tem a consolidação de tramas que também não tem atalhos. Então vamos juntos de novo, ó. Opções, ambiente de trabalho, atalhos de teclado. E aí eu vou procurar de novo edição, dar nova forma e vou vir aqui em consolidação de tramas. E aqui em cima a mesma coisa, crio um atalho personalizado, esse daqui vai ser o Ctrl 2 e eu vou atribuir e dou um OK de novo. Então olha como facilita, ó. Selecionei os elementos, Ctrl 2, surge aqui uma caixinha, é só eu dar um OK e aí eu tô unificando as nossas tramas. Bem legal também, né? Voltando aqui no nosso opções, ambiente de trabalho, atalhos de teclado, uma outra dica interessante é que aqui embaixo nós temos uma lista de atalhos no navegador web. Clicando aqui, então aqui a gente tem todos os atalhos que já vêm pré-configurados por padrão no ArchiCAD. Eu acho bem interessante, mas como tem muitos, isso pode te confundir um pouco se você estiver começando a trabalhar no ArchiCAD agora. Então o que a gente fez? Aqui na Eixo a gente preparou um guia de atalhos para disponibilizar para os nossos alunos. Todos os atalhos que você viu nessa aula vão estar nesse guia. É um guia bem interessante, ele está configurado em A4, você pode imprimir e deixar do seu lado para te ajudar no desenvolvimento dos seus projetos. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você tenha interesse. Então basicamente é isso, se você gostou não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a Eixo também no Instagram e no Telegram. E claro, se você tiver interesse de ser nosso aluno, vou deixar os links dos nossos treinamentos aqui embaixo, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.